Davi, o guerreiro destemido, o rei sábio, aquele que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Ele derrubou gigantes, liderou exércitos vitoriosos e construiu um reino que se tornou sinônimo de poder e glória. Mas o que acontece quando as piores guerras não são travadas em campos de batalhas, mas sim dentro da nossa casa? O que fazer quando os inimigos não são gigantes ou exércitos numerosos, mas sim pessoas da própria família? Hoje, vamos falar sobre a tragédia que marcou a vida de Davi e de seus filhos. Mas antes de iniciarmos essa história, me diga nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. A Bíblia registra os nomes de aproximadamente 19 filhos e uma filha do rei Davi. Alguns destes filhos, infelizmente, ficaram conhecidos devido a trágicos episódios. No relato bíblico, observamos que Davi tinha uma fraqueza notável por mulheres. Ele acumulou muitas esposas e concubinas. Mas mesmo tendo muitas mulheres em seu harém, o rei sempre era tentado a procurar uma novidade entre as mulheres de Israel. E foi por causa dessa tendência que Davi se deitou com Batseba, uma mulher casada, e quando ela ficou grávida, Davi deu ordens para matar o marido dela no campo de batalha. A partir desse ato pecaminoso, o rei Davi desencadeou uma série de conflitos familiares que ameaçaram até o seu reinado em Israel. O primeiro conflito que afligiu Davi ocorreu quando sua filha Tamar foi violentada por seu meio-irmão Aminon. A história de Tamar está registrada em 2 Samuel, capítulo 13. A Bíblia menciona que Tamar era uma jovem bonita e pura. No entanto, a vida dessa jovem mudou completamente após os planos de seu meio-irmão Aminon, que estava obcecado por ela. Seu amor por Tamar era uma chama que queimava dentro dele, uma paixão que ele não conseguia controlar. Aminon sentia um amor doentio por Tamar e pensava que seria impossível conquistá-la, já que ele dificilmente conseguia ficar sozinho com ela. No entanto, seu primo Jonadab teve uma ideia maligna que traria destruição para a vida de Tamar. Jonadab sugeriu que Aminon fingisse estar doente, e quando o rei foi visitá-lo, ele pediu que seu pai permitisse que sua irmã Tamar o visitasse, para lhe preparar alguns bolos. Sem saber dessa trama maligna, Davi enviou Tamar à casa de Aminon para preparar os bolos pedidos por seu irmão. Quando Tamar chegou ao quarto de Aminon para servi-lo, ele exigiu que ela se deitasse com ele. Tamar, desesperada, implora para que ele não a violentasse e sugeriu que ele pedisse sua mão em casamento para o rei, para que uma desgraça não chegasse sobre suas vidas. Infelizmente, Aminon ignorou os apelos desesperados de sua irmã Tamar e a violentou. Depois do ato, Aminon sentiu desprezo por Tamar e ordenou que ela se retirasse. Tamar, ainda mais fragilizada, pediu para não ser expulsa e esperava que ele se casasse com ela, na tentativa de amenizar a situação. No entanto, Aminon a desprezou e a expulsou de sua casa. Ao sair da presença de Aminon, Tamar rasgou sua túnica, lançou cinza sobre a cabeça, cobriu o rosto e foi para casa chorando. Quando Absalão, irmão de Tamar, viu a situação de sua irmã, ele perguntou a Tamar se era verdade o que Aminon havia feito com ela. A Bíblia diz que Absalão não falou nem bem nem mal sobre o ocorrido, mas em seu coração ele já estava planejando se vingar de Aminon, pois Absalão havia ficado profundamente angustiado e fez crescer dentro dele um ódio cada vez maior por seu irmão pelo que ele havia feito a Tamar. Após esse acontecimento terrível, a Bíblia não nos conta mais sobre a vida de Tamar, mas o que sabemos é que esta maldade de Aminon desencadeou uma série de outros eventos trágicos na vida da família real. Depois da tragédia de Tamar, seu irmão Absalão tramou vingança contra Aminon. A história de Absalão também está registrada no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Absalão era filho de Davi com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. A vida de Absalão foi marcada por eventos trágicos, começando com sua vingança, que resultou na morte de seu meio-irmão Aminon. Absalão sentiu uma profunda amargura e planejou vingar-se de Aminon pelo ocorrido com sua irmã Tamar. Ele guardou esse sentimento de vingança por 2 anos até o dia em que organizou um banquete para os filhos do rei. O banquete era uma fachada, uma armadilha habilmente orquestrada para atrair Aminon para o seu destino, e lá ordenou que matassem Aminon no momento em que ele estivesse mais animado e bêbado. E os servos de Absalão seguiram a ordem e mataram Aminon.
causando medo e espanto nos outros filhos de Davi que também estavam na festa. Todos fugiram temendo por suas vidas. E assim morreu Aminon, filho primogênito de Davi. Após esse incidente, Absalão fugiu para Gesur, a terra de seu avô materno, e habitou naquela região por aproximadamente 3 anos. Davi ficou muito abalado com a morte de seu filho primogênito Aminon, mas depois de 3 anos da fuga de Absalão, o rei permitiu que ele retornasse a Jerusalém. Apesar de Davi ter autorizado o retorno de Absalão, durante 2 anos não o recebeu em seu palácio e nem falou com ele. Absalão, insatisfeito com a atitude do rei, pediu ajuda a Joabe para interceder por ele e convencer o rei a recebê-lo. Joabe então falou com o rei, que mandou chamar Absalão, e finalmente pai e filho fizeram as pazes. No entanto, após a reconciliação, Absalão começou a conspirar contra seu pai. Em 2 Samuel 15, diz que Absalão preparou uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para fazer parte de sua guarda de honra. Todas as manhãs, ele ia até os portões da cidade e, ao receber casos para serem julgados pelo rei Davi, perguntava sobre a cidade e a tribo de origem da pessoa. Absalão afirmava que a causa da pessoa era justa e lamentava que o rei não tivesse ninguém para ouvi-la e trazer uma solução. Ele recebia a todos com um beijo carinhoso e, assim, ia conquistando o coração do povo de Israel a cada dia. Após 4 anos, Absalão pediu permissão ao rei para ir a Hebrom cumprir o voto feito a Deus. O rei permitiu sem saber que a real intenção de Absalão era tomar o seu trono. Enquanto estava em Hebrom, Absalão enviou mensageiros para todas as tribos de Israel, dizendo que assim que ouvissem o som das trombetas, deveriam proclamar que ele havia sido coroado rei em Hebrom. Enquanto oferecia sacrifícios, Absalão convocou Aitofel, um conselheiro antigo de Davi, para se juntar a ele, e com o tempo muitos outros se uniram a Absalão, e a conspiração ganhou ainda mais força. Um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi que todo Israel havia se unido a Absalão, e que eles deveriam fugir imediatamente, caso contrário, seria tarde demais. O rei e sua família partiram depressa, deixando apenas 10 concubinas para cuidar do palácio. Absalão e uma grande multidão entraram em Jerusalém, acompanhados de Aitofel. Absalão teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel, em plena luz do dia, para mostrar seu desrespeito por Davi. Aitofel também planejou perseguir e matar Davi. No entanto, Absalão decidiu procurar o conselho de Uzai, um amigo leal de Davi. Uzai aconselhou Absalão a reunir um grande exército e liderar a busca e destruição de Davi. Absalão e os homens de Israel preferiram dar ouvidos ao conselho de Uzai, pois Deus havia decidido frustrar o conselho de Aitofel para acabar com os planos de Absalão. Uzai era leal a Davi e o alertou sobre os planos de Absalão, e dessa forma eles puderam se preparar para a batalha. Davi, aconselhado por seus homens, não participou da batalha, pois consideravam sua vida muito valiosa para correr o risco de perdê-la. O rei, porém, ordenou que fossem bondosos com Absalão durante a batalha. Absalão encontrou alguns homens de Davi e tentou fugir montado em uma mula, mas ficou preso pela cabeça em uns galhos de uma grande árvore. Um soldado de Davi relatou esse fato a Joabe, que questionou por que o soldado não havia matado Absalão. O soldado respondeu que não o faria nem por 1000 peças de prata, pois havia ouvido as ordens do rei para não machucar Absalão. Joabe, então, desobedecendo às ordens do rei, pegou 3 dardos e com eles atravessou o coração de Absalão, e em seguida, 10 escudeiros de Joabe o cercaram e o mataram. E assim morreu Absalão, filho de Davi. Adonias foi o 4º filho do rei Davi. Ele ficou conhecido na Bíblia por sua tentativa de tomar o trono de seu pai. Sua história está registrada no livro de 1 Reis, oferecendo uma narrativa emocionante sobre os desafios da sucessão real em Israel. Era filho de Agite, uma das esposas de Davi. Após a morte de seus irmãos mais velhos, Aminon e Absalão, ele se tornou um dos possíveis sucessores ao trono. No entanto, Davi, instruído por Deus, já havia escolhido Salomão, seu filho com Batseba, como seu sucessor. Apesar da decisão de Davi que Salomão seria o próximo rei, Adonias, apoiado por pessoas influentes, decidiu proclamar-se rei antes mesmo da morte de seu pai.
Essa ação desafiadora chamou a atenção de líderes e sábios de Israel, bem como a do próprio Davi. De acordo com o livro de 1 Reis, Adonias conspirou secretamente com Joabe, o comandante do exército, e com o sacerdote Abiatar para apoiar sua usurpação do trono. Ele organizou um banquete com a presença de seus irmãos, filhos do rei, e alguns oficiais importantes da tribo de Judá. No entanto, ele não convidou Salomão, o filho escolhido por Deus para ser o próximo rei, nem o profeta Natã, Benaia e a guarda pessoal do rei, pois nenhum deles apoiava Adonias. Ao saber do banquete, Natã alertou Batseba sobre o plano de Adonias e a instruiu a agir rapidamente. Batseba foi até Davi e o informou sobre a conspiração de Adonias, que havia se proclamado rei. Logo que soube da conspiração, Davi tomou uma rápida e sábia decisão. Ele convocou os sacerdotes, profetas e oficiais de seu reino para uma cerimônia pública, onde Salomão é ungido como rei. A notícia da coroação de Salomão chegou ao banquete de Adonias, causando pânico entre os convidados, que logo fugiram, temendo por sua vida. Adonias levantou-se, correu e agarrou as pontas do altar, suplicando a Salomão que não o matasse. Salomão se mostrou misericordioso e decidiu poupar sua vida, mas avisou que qualquer deslealdade resultaria em sua morte. Pouco tempo depois, Adonias solicitou a permissão de Salomão para se casar com Abisag, uma moça que havia cuidado do rei Davi em sua velhice. Salomão interpretou esse pedido como uma ameaça à sua autoridade e legitimidade no reino de Israel. Ele ordenou a Benaia, um dos seus comandantes, que executasse Adonias. A decisão de Salomão em matar Adonias provavelmente se deve ao fato de que Abisag, embora não tenha tido qualquer relação íntima com Davi, era vista pelo povo como uma de suas esposas. O pedido de Adonias representava uma afronta direta ao novo rei, pois tomar as concubinas de seu pai foi visto por Salomão como uma tentativa de reivindicar o trono. Portanto, Salomão decidiu executar Adonias, eliminando qualquer possibilidade de conspiração. Este foi o trágico fim na vida de mais um dos filhos de Davi, trazendo mais uma grande aflição e sofrimento para Davi. A vida do rei Davi e da família real foram marcadas por triunfos, conflitos, ambições e muitas tragédias. Mas no centro de tudo isso está Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem pecador assim como nós. Davi viveu muitas aflições em sua família e com seus filhos, e muitos desses problemas foram consequências de seu adultério. Mas mesmo com todos esses problemas, Davi conseguiu escolher o herdeiro do trono de Israel. Ele viu além das intrigas e das lutas pelo poder, reconhecendo em Salomão a sabedoria e a liderança necessárias para guiar o povo de Deus. Sua vida é um testemunho de que Deus pode trabalhar através de nossas imperfeições e nos usar para seus propósitos divinos. Obrigado por nos acompanhar em mais uma história da Bíblia Sagrada. Diga nos comentários o que mais te impressionou na história dos filhos de Davi. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e familiares. Deus te abençoe grandemente.